Muito boa tarde para você, Globo Esporte, chegando nessa quarta-feira animada, hein? Tem Flamengo na Libertadores, pertinho da semifinal. Tem o Vasco recebendo Londrina e vai ter campeão olímpico em campo, hein? A gente começa com o Botafogo, que só precisa vencer o Guarani hoje para fechar o primeiro turno dentro do G4. A arrancada do time tem tudo a ver com a chegada do Enderson Moreira. Essa história começou há apenas 28 dias. E quando a gente chegou, por mais que os resultados não estivessem acontecendo, mas o ambiente interno era um ambiente bom. E a boa relação com os jogadores refletiu rapidamente nos jogos. De uma maneira assim, até impressionante, eles já conseguiram colocar muita coisa dentro de campo. E isso foi fundamental para que a gente pudesse ter essa sequência de bons resultados. Foram 5 vitórias e apenas uma derrota em 6 jogos com o Enderson Moreira. O Botafogo saltou da 14ª posição na tabela para a 8ª. Uma das mudanças do técnico foi no posicionamento do principal jogador do time. Chay, artilheiro da equipe com 7 gols, agora tem mais liberdade de movimentação no meio-campo. O que a gente tenta fazer é que ele possa sentir a vontade numa determinada faixa do campo. Ele tem um comprometimento defensivo também, isso é importante falar. Todo mundo fala muito, a defesa... Não é que a defesa melhorou, acho que o time como um todo melhorou no aspecto defensivo. Nas últimas 6 partidas, a equipe sofreu apenas 1 gol. A arrancada que deixou o Botafogo a apenas 3 pontos do G4 caminha junto com a expectativa, por posições melhores na tabela de classificação. Só que para o treinador, o momento agora é de frear essa ansiedade, que aparece fora de campo com a torcida e também dentro dele, com os jogadores. Talvez a gente projetasse que essa chegada poderia acontecer na metade do segundo turno, mas a gente já aproximou e agora é a gente, na verdade, trabalhar um pouquinho com essa ansiedade, assim, de não ficar muito preocupado, não gastar muita energia com isso, né? Preocupar no jogo a jogo. E o próximo jogo é hoje, às 7 da noite, contra o Guarani, em Campinas. O retrospecto longe do Nilton Santos precisa melhorar. O time venceu apenas 1 dos 9 jogos fora de casa. E foi justamente na estreia do Enderson, contra o Confiança, em Sergipe. A equipe está criando uma consistência onde é difícil chegar no nosso gol, onde é difícil o adversário criar situações, mas é mais difícil e isso é importante para a gente poder vencer fora de casa. O time titular deve ser parecido com o que venceu o Brasil de Pelotas no domingo passado. A única dúvida é se Barreto, que estava suspenso, entra na vaga de Pedro Castro. A Série B 2021, vista por muitos como a mais disputada da história, já está na última rodada do primeiro turno. São muitas equipes que têm bons trabalhos, estão jogando bem, equipes extremamente tradicionais. A gente está prevendo uma reta final assim, extremamente emocionante. E com um gigante que quer sonhar cada vez mais alto. Solidão rima com pressão. E o diga o técnico do Fluminense, Roger Machado. Nós temos oscilado, sobretudo no Campeonato Brasileiro, que nas últimas 4 rodadas nós não conseguimos vencer. Com os jogadores, não. No embarque para o Equador, eles levaram na bagagem o carinho dos torcedores. O problema é que fora de casa, o time tem sido muito instável. No Brasileirão, em 9 jogos longe do Rio, o Fluminense só venceu o Fla-Flu, disputado em São Paulo, com o mando do Flamengo, e o Sport em Recife. No mais, foram 3 empates e 4 derrotas, 33% dos pontos conquistados. Na Copa do Brasil, apesar de classificado para as quartas de final, o desempenho é ainda pior. Em 2 confrontos contra Bragantino e Criciúma, 2 derrotas. Esse desempenho muda completamente quando o Fluminense entra em campo pela Libertadores. Na competição, foram 3 vitórias e 1 empate. Bom sinal para a decisão de amanhã. Se vencer o jogo de volta contra o Barcelona em Guayaquil, o Fluminense garante a vaga na semifinal. Empate só classifica se for de 3 gols ou mais. Um novo 2-2, como aconteceu no Rio, leva a decisão para os pênaltis. Caio Paulista e Gabriel Teixeira, machucados, desfalcam o time. A gente está bem na Libertadores e nós vamos fazer de tudo para continuar bem e passar de fase aí, porque é o nosso objetivo, nosso sonho, e nós vamos dar a vida lá para trazer essa classificação. A bola já tinha saído do pé do Arthur
mas tinha um longo caminho para percorrer. Estádio Nabi Abichedi, casa do Bragantino, 105 metros separam um gol do outro. Do meio-campo até a linha de fundo são mais de 50 metros. E o Arthur estava até um pouquinho atrás quando resolveu fazer isso aí. O lance começou num escanteio para o Rosário Central da Argentina, que era todo ataque. A defesa afastou e o Arthur saiu em disparada. Bastou um toque na bola antes do chute por cobertura. Um gol histórico que confirmou o Bragantino na semifinal da Sul-Americana. A marra do Arthur tá ou não tá justificada? Tem que ter marra mesmo, né? A seguir, notícias do Vasco que joga hoje. Ricardo Graça, campeão olímpico e pai da fofurinha que você tá vendo aí, vai estar em campo. E tudo sobre o Flamengo, que tá pertinho da semifinal da Libertadores. Você tá ligado que falta menos de uma semana para o início das Paralimpíadas de Tóquio? O cara que você vai conhecer agora pode garantir várias medalhas para o Brasil. Por quase 10 anos, Gabriel Bandeira tentou uma carreira na natação convencional. Só aos 19, ele entendeu que os ruídos na sua cabeça indicavam um caminho diferente e muito melhor. Toda hora fazendo uns sonzinhos mais diferentes. Com muito treino, esses sonzinhos diferentes foram aperfeiçoados. Gabriel Bandeira virou Bill Flag, um talentoso aprendiz de beatbox. Que vergonha. Sabe as pessoas que ficam cantando no chuveiro? Eu fico fazendo no banho. Tem um que chama lip roll. Aí fica assim. É muito bom de fazer. Tem o famoso... Pussycat, sabe? Aí depois isso aí vai complicando. Na piscina, depois de alguns anos de hesitação, Gabriel fez testes com profissionais da psicologia e aceitou o diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção. Você passou a sua vida inteira não tendo uma deficiência. Quando você descobre uma deficiência, muda um pouco, né? Eu acho que a família tem muito medo ainda do olhar dos outros, do preconceito, né? Pra mim, eu tava num... Tipo assim, as pessoas falavam que eu era um pouquinho diferente, mas eu tava meio atrasado na escola, sabe, também. Então, tinha algumas coisas que eu percebia que tava um pouquinho diferente, mas pra mim tava normal, que era a minha realidade, né? O Gabriel entrou na classe S14, para pessoas com déficit intelectual que normalmente apresentam dificuldades com relação à memória e também no reconhecimento de padrões e sequenciamentos. Uma vez conhecida essa condição clínica, logo surgiu um grande atleta paralímpico. O Gabriel, ele se encontrou no Paralímpico. E eu acho que isso é o grande X dessa questão, assim, né? Dessa diferença toda do esporte convencional para o Paralímpico. Já no primeiro torneio internacional da vida, foram 6 provas. Total de recordes e medalhas de ouro? 6. Hoje o Gabriel está entre os 3 melhores atletas em todas as provas. Mas o nosso objetivo lá não é fazer tempo. O nosso objetivo lá é ganhar medalha. E ele vai para brigar por 6 medalhas. Em pouco mais de 2 anos, o status do Gabriel passou de atleta convencional deslocado para fenômeno paralímpico. Os ruídos na cabeça continuam, só estão cada vez mais acompanhados pelo agradável barulhinho de medalhas batendo no peito. E a delegação brasileira chegou à Vila Olímpica de Tóquio, assim como aconteceu nas Olimpíadas. Não houve nenhuma cerimônia para marcar a chegada dos atletas. A ideia do comitê organizador é evitar, claro, aglomerações por causa do número crescente de casos de Covid lá no Japão. A cerimônia de abertura das Paralimpíadas vai acontecer, então, no dia 24 de agosto. Moscou, a capital da Rússia, vai ser a capital do futebol de areia. É a Copa do Mundo de Futebol de Areia. Vamos lembrar as regras rapidinho? Vamos lá. São 5 jogadores de cada lado, substituições ilimitadas, 3 tempos de 12 minutos no cronômetro. Não tem jogo empatado. São 3 minutos de prorrogação e, se necessário, decisão por pênaltis. Portugal conquistou a última Copa em 2019. A seleção brasileira é pentacampeã. O último título foi em 2017. O Brasil vai estrear sexta-feira contra a Suíça.
E você vai acompanhar a seleção ao vivo, aqui na Globo, às 2h30 da tarde. Na Série B, o Vasco pega o Londrina, o jogo é hoje, 9h30 da noite, aliás, o jogo exclusivo do Premier, hein? E tem um campeão olímpico voltando a São Januário. Depois buscar... A entrevista estava indo bem, até que... Como não dar atenção para uma fofura dessas? Você é filhinha olímpica. A filha do zagueiro Ricardo Graça, pequena Luísa, tem só 10 meses e, pelo jeito, gostou do presente que o pai ganhou. Ela gostou, né? Papai. Levar pra casa, filha? O Vasco homenageou os 2 jogadores do clube que foram campeões olímpicos em Tóquio, o Graça e o goleiro Lucão. Eles não chegaram a entrar em campo nas Olimpíadas, mas o importante é subir no pódio e voltar com a medalha de ouro. Cada jogo era uma torcida maior que a outra, cada vez mais difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. O foco agora voltou a ser a Série B na casa da família Graça. Eu fico mais nervosa nos lances de cabeça. Aí eu realmente fico mais nervosa. Não é só a mãe do Ricardo, não. A torcida do Vasco anda preocupada. O time já sofreu 20 gols em cruzamentos nessa temporada. Isso é quase metade do total de gols sofridos. De novo no jogo aéreo, Romércio de cabeça. São Januário é praticamente a segunda casa do Ricardo. Ele chegou ao Vasco com 12 anos de idade, em 2009, né, Ricardo? 2009. E hoje, contra o Londrina, aqui em São Januário, ele deve ser titular. Vai completar 100 jogos pelo time profissional. Que eu vá muito bem no jogo, que a gente saia com a vitória, que é o mais importante, para comemorar essa marca como deve ser comemorado. O Ricardo Graça ainda não jogou sob o comando do Lisca. Estou pegando a forma dele de jogar e a gente está evoluindo. Se Deus quiser, agora esse jogo do Londrina já vai ter uma melhora. Léo Matos e Marquinhos Gabriel estão de volta depois de cumprirem suspensão. O goleiro Vanderlei está fora por causa da expulsão contra o Remo. A tendência é que o Lucão seja titular. O Vasco está a 3 pontos da zona de classificação para a Série A. Vencer o Londrina é mais um passo para, no fim da temporada, se despedir da segunda divisão. Tchau, pessoal! Tchau! Agora, uma preocupação fora de campo para a torcida do Vasco. A Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro determinou a execução de 93 milhões e meio de reais em dívidas trabalhistas do Vasco. Isso significa que pagamentos como direitos de televisão não vão para o clube e uma leiloeira vai avaliar quais imóveis podem ser penhorados. Em nota, o Vasco disse que não foi notificado e que pretende recorrer. Depois da boa vitória, excelente lá no Paraguai, o Flamengo vai receber o Olímpia em Brasília para confirmar, a classificação para a semifinal da Libertadores. A cena já se repetiu 4 vezes esse ano. Flamengo chegando para jogar em Brasília. Torcedores até tentaram uma aproximação. E um tchauzinho do Gabigol de longe foi o que eles conseguiram. Hoje, no Mané Garrincha, time e torcida vão se reencontrar de novo, depois de quase um mês. Dessa vez, contra o Olímpia, foram liberados cerca de 21 mil lugares, 30% da capacidade do Mané Garrincha. Os protocolos de segurança serão os mesmos do último jogo com público, contra o Defensa e Justiça. Só poderão entrar no estádio pessoas que tenham tomado as 2 doses da vacina contra a Covid ou a dose única, se for o caso. Ou então, torcedores que apresentem resultado negativo do exame PCR, aquele do cotonete. Com ou sem público, o Flamengo tem boas lembranças de Brasília em 2021. Foram 3 jogos no Mané Garrincha. Em janeiro, vitória sobre o Palmeiras na arrancada para o título do Brasileirão. Em abril, conquista da Supercopa nos pênaltis também contra o Palmeiras. A última vez foi a goleada no Defensa e Justiça pelas oitavas de final da Libertadores. Agora, de novo diante da torcida, o Flamengo está a um passo curto de garantir a vaga na semifinal. Por ter vencido por 4-1 no Paraguai, pode até perder por 3-0, que ainda assim se classifica. Renato Gaúcho tem 2 desfalques em relação ao time titular do primeiro jogo. Isla sentiu dores musculares e Gustavo Henrique testou positivo para a Covid. Eles nem viajaram para Brasília. Então, o Flamengo deve começar contra o Olímpia com Diego Alves no gol, Rodinei na direita, Bruno Viana e Léo Pereira na zaga, Felipe Luiz na esquerda, do meio para frente, força máxima. William Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E no ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Flamengo pronto para outro jogo decisivo no Mané Garrincha. Para mais uma vez se despedir de Brasília com aquela sensação de dever cumprido.
Flamengo que está pertinho de confirmar a contratação do Andreas Pereira do Manchester United da Inglaterra. Os dois clubes já chegaram a um acordo, falta só assinar o contrato de empréstimo de 1 ano. O Andreas, que tem 25 anos, nasceu na Bélgica, tem pais brasileiros, mas nunca jogou aqui no Brasil, né? Ele é o segundo reforço do Flamengo nessa janela. O clube já tinha acertado com o Kennedy, lembra dele? Ex-Fluminense, que estava no Chelsea, também da Inglaterra. O passado nos dá responsabilidade. Trabalhamos no presente para que nosso futuro seja melhor. Fomos muito fortes mentalmente. O passado dá-nos responsabilidade. Passado da responsabilidade. A responsabilidade que o Palmeiras tem no passado é por causa dos títulos vencidos na última temporada. A Libertadores e a Copa do Brasil. Agora, ó, presta atenção. Trabalhamos no presente para que o nosso futuro seja melhor. Presente. Ainda no passado, há 3 meses, o Palmeiras perdeu a final do Campeonato Paulista para o São Paulo. E agora, no presente, tinha a chance de devolver a derrota na Libertadores. Fizemos história mais uma vez aqui agora. Depois do empate em 1-1 no jogo de ida das quartas de final, o Palmeiras começou o jogo pressionando o São Paulo. E logo aos 10 minutos, Rafael Veiga abriu o placar num contra-ataque sensacional. Bola no canto do goleirão Thiago Volpe, entre ele e a trave. E o Palmeiras quase fez o segundo. Agora o Volpe foi bem, defendeu o chute do Rony. Aos 10 minutos do segundo tempo, Pablo recebeu esse lançamento e não conseguiu dominar. Aí, 1 minuto depois, uma chance que o torcedor do São Paulo vai demorar para esquecer. Pô, ele estava sozinho. Não tinha impedimento. Era só chutar no gol. Era empatar e levar o jogo para os pênaltis. Mas o Pablo perdeu. Olha o passe que o Rigoni deu para ele. Tem que se lamentar muito mesmo, hein, Pablo? O empate recolocava o São Paulo na disputa. Mas quem não faz, leva. E Dudu, 10 minutos depois, fez o segundo do Palmeiras. Um chutaço na gaveta. Patrick de Paula bateu de longe, contou ali com desvio e marcou o terceiro. Palmeiras 3, São Paulo 0. Foi a primeira vitória do Abel Ferreira em cima do São Paulo. Mandou um recadinho para a torcida depois do jogo. Vocês, torcedores, estão em casa nos momentos maus. Aí é que eu quero ver se nós somos torcedores do Palmeiras ou das vitórias. O torcedor do Palmeiras deve estar feliz da vida hoje. Agora, o do São Paulo, ele estava sozinho, não tinha impedimento, era só chutar no gol. Era empatar e levar o jogo para os pênaltis. Foi dormir mal o torcedor do São Paulo ontem mesmo, hein? Boa tarde para você, pode subir as letrinhas, grande abraço e até amanhã.